Dê boa noite para quem está do seu lado. Você não veio cultuar sozinho, olha que coisa boa. Tem alguém aí com você. Dá aquele aperto de mão, olha para trás, dá um sorriso. E vamos cantar sobre a maravilhosa graça de Jesus, que é incomparável e é sem fim, que é maravilhosa, que é grandiosa. Graça, graça de Jesus por nós. Você pode se sentar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 8 de abril de 2026, nosso culto de oração aqui na Igreja Batista Central de Taguatinga. Alegria em poder ter os irmãos conosco. Em seguida, teremos a nossa reunião do Conselho Ministerial e a nossa súplica também para que hoje, nesse momento de oração, e também nas decisões que serão tomadas neste conselho, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E para isso, quero convidar você a comigo orar. Vamos juntos orar, pedindo a Deus que equilibre as nossas emoções, o nosso coração, para que nada possa tirar a nossa atenção. E nesse momento que teremos em oração, possamos ouvir a voz do nosso Deus e mais uma vez sermos por Ele edificados. Vamos orar? Obrigado, Senhor,
Obrigado por este momento, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. E juntos aqui nesse culto de oração, suplicamos que a Tua graça, Tua misericórdia e o Teu amor sobre as nossas vidas permaneça e o Seu poder se revele de forma grandiosa em favor daqueles que o buscam aqui em espírito e verdade. Tenha misericórdia, Senhor, também da reunião do conselho, as decisões, que não falte discernimento e sabedoria e que não falte a Tua presença ali também. Continue, ó Deus, a conduzir a Tua igreja, sempre triunfo, para a glória e honra do Teu nome. A Tua bênção é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 8, verso de número 1. Nós vivemos uma semana aí com muitas atividades, muito barulho nos acompanha, né? Quantos aqui acordam com o despertador fazendo aquele barulho? O barulho nos acompanha. Gostamos às vezes de colocar um fone de ouvido, principalmente a juventude. Nós andamos aqui pela EPTG ou nas vias aqui no DF e há uma moto, um caminhão. O barulho sempre nos acompanha. Em meio às vivências, em meio ao cotidiano, barulho às vezes consome a nossa alma e nos faz acreditar que, por vezes, que estamos sozinhos, no meio de uma multidão, num barulho extremamente alto, a impressão é que ninguém nos ouve. Veja então lá o que diz o texto em Apocalipse capítulo 8, verso de número 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um tiríbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus, e o anjo tomou depois o turíbulo, encheu-o com fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. O silêncio no céu, aproximadamente meia hora. Meia hora de silêncio. A gente não consegue ficar segundos, minutos. Imagine meia hora de silêncio. O texto nos convida e nos desafia, neste culto de oração, a termos a convicção, ou de sermos lembrados novamente, de que Deus escuta. Tudo o que estamos dizendo, todo o nosso gemido, todo o nosso murmúrio, toda a nossa tentativa gaguejante de oração, tudo é escutado por Deus. O texto no verso 2 diz que os anjos, a partir do verso 3, se prostam, e no 4 traz todas as orações de todos os santos ao altar de ouro do nosso Deus. Ele escuta, todo o céu se aquieta, as vozes todas do trono são silenciadas, enquanto Deus ouve as orações dos santos. Deus ouve as nossas orações são ouvidas, todos os aleluias espontâneos, todos os améns solenes, toda a oração desesperada, toda a agonia, toda a moderação, toda a alegria, Deus ouve as nossas orações. Quando nós vamos para o texto de Salmos, ou para os Salmos, nós vamos ver, sejam os ditos, ou seja, aqueles salmos cantados, por vozes tempestuosas, por vozes subjugadas, por vozes raivosas, por vozes serenas.
não importa a voz, todos são ouvidos. Os ouvidos do nosso Deus é pessoal, é cuidadoso. Ele silencia os anciãos, ele silencia os anjos, porque nenhuma palavra que você, eu, proferimos na presença do nosso Pai é perdida. Às vezes nós acreditamos que as nossas orações, que a nossa súplica, o nosso clamor, o nosso desespero, a nossa agonia na presença de Deus é levada como um túnel ou como um vento forte em meio a um túnel marcado por fofoca ou afogado numa catarata por meio de um ruído do meio do mundo. É como se fosse no meio de uma gritaria. O que seria pedir socorro se todo mundo está ouvindo um rock bem alto? Mas a certeza de que nós temos é que Deus ouve a nossa oração. A certeza da oração cristã primitiva é que ela era sempre ouvida e sempre será ouvida. Essa característica que distingue a oração cristã primitiva. A oração é ouvida. Deus ouve. Nós somos escutados, somos percebidos. A nós é dado essa dignidade não porque merecemos, mas porque Deus tem prazer e deseja atentamente ouvir as nossas orações. Quando o silêncio ocupa e Deus atentamente nos ouve, o mundo se corrige. A realidade é ajustada. E conseguimos perceber então a obra salvadora do nosso Deus por meio de Cristo Jesus, e não exclusivamente o caos que nos cerca, a confusão desesperada, a desesperança que nos alcança. Orar é a certeza de que somos escutados, e quando assim o fazemos, adquirimos esperança. A esperança vem porque Deus escuta. Seja qual for o seu clamor, seja qual for a sua petição, seja qual for a forma que você tem orado, seja por canção, seja por agonia, seja por uma alegria, seja por um desespero, Deus ouve a sua oração. Hebreus capítulo 4, do verso 15 ao 16, diz assim: não temos um sacerdote fora de contato com a nossa realidade. Ele passou por fraquezas e provas, ele experimentou a todas, tudo exceto o pecado. Assim, caminhemos até ele e recebamos o que ele está pronto a dar. Recebam a misericórdia e aceitem a ajuda. Em meio a tantos barulhos, a tantas confusões, ore, porque Deus escuta a sua voz. Que assim seja. Vamos juntos orar, vamos clamar, pedindo para que Deus, mais uma vez, com graça e com misericórdia, silencie o céu por cerca de meia hora e ouve o clamor dos justos apresentado no altar dele. Nesse final de semana, teremos o Conexão Missionário. Nós vamos nos encontrar aqui no sábado e também no domingo. Teremos aqui no dia 11 e no dia 12 uma capacitação a partir das 17 horas. E à noite a alegria de ouvir como Deus ouviu as orações dos nossos missionários e tem ouvido a oração dos nossos missionários no campo. Então vamos orar? Quero convidar você para juntos agora orarmos pelas atividades da nossa igreja. Orarmos pelos enfermos, pelos enlutados, orar por aqueles que estão a acreditar erroneamente de que Deus não escuta as orações. Vamos orar para que o silêncio ocupe o céu e que Deus mais uma vez possa expressar a sua misericórdia e o seu amor àqueles que estão no meio da confusão ou no meio do caos. Convido você então para juntos orarmos neste momento. Se você tem algum motivo de oração e gostaria de compartilhar, você que nos acompanha pelas redes sociais e pelos canais oficiais da IBCT, não deixe de compartilhar
nós temos a alegria de, a cada celebração, ter um momento de intercessão e apresentar as nossas petições e de juntos agradecer também aquilo que Deus tem feito. Então, convido você, aqueles que aqui estão e também aqueles que nos acompanham, a juntos orarmos pelos enlutados, pelos enfermos, pelos desempregados, orarmos pelas vítimas das guerras, orarmos pelas programações da nossa igreja, orarmos pelas ações que têm sido feitas, pelos projetos, por tantas atividades que teremos. Vamos orar, porque Deus escuta. Vamos juntos colocar as nossas petições, vamos juntos nos prostrar perante Ele e vamos juntos suplicar em favor da graça e da misericórdia. Até que Ele venha, o povo de Deus irá sempre se reunir para orar. E nesse final de semana, até que Ele venha, nós vamos cumprir a nossa missão. Então participe conosco dessa conexão missionária. Eu tenho certeza de que você vai ouvir testemunhos. Você vai ouvir missionários dizendo para você que o céu silenciou por meia hora e Deus ouviu a oração dos justos no campo missionário. Vamos orar? Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela convicção que o Senhor nos traz à memória, nos recorda àqueles que o Senhor dá ou deu agora, a certeza de que a característica distinta que nós temos é da oração, porque verdadeiramente o Senhor ouve o nosso clamor e ouve a nossa voz. Acalma e aquieta, ó Deus do céu, também os corações que estejam concentrados e focados na certeza de que o Senhor está pronto a ouvir. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ouve a dor, o gemido, a agonia, a angústia dos seus irmãos que aqui clamam. Tem misericórdia dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados. De igual forma, da nossa diretoria, da reunião do Conselho Ministerial, do nosso pastor Mateus, de toda a equipe do Conselho Ministerial, os líderes dessa igreja, aqueles que nos acompanham, escuta, porque o teu povo está a orar e a suplicar. Tem misericórdia de nós. Abençoe, ó Deus, a atividade que teremos nesse final de semana. Os missionários que aqui estarão, o nosso líder, o irmão Renato, continue, ó Deus, a abençoar e a orientá-lo à frente de missões. Tem misericórdia, Senhor, de nós e mais uma vez, sobre as nossas vidas, com graça e com misericórdia. Derrame do teu poder e do teu amor. A Ti nós oramos, certos de que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nos encontramos neste final de semana, na certeza de que Deus até lá irá ouvir e muito mais fazer em favor daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus abençoe.